E aí pessoal, Professor Michel aqui, começando mais uma videoaula. Dessa vez, aula de História, como vocês já viram ali no que vamos aprender hoje, né? Vai trabalhar com vários assuntos bem bacaninhos. Vamos só lembrar aqui o que é que a gente vai trabalhar hoje? Vamos lá. Percepção do passado. Vamos trabalhar um pouquinho também com linhas temporais, fontes históricas, ó. A gente vai relembrar aí que a gente já viu sobre fontes históricas e vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. E é claro também, a gente vai ter aí um momento sobre preservação dessas fontes, tá? Não importa apenas a gente ter a fonte histórica, certo? Ter o registro do passado, é importante que a gente também aprenda a preservá-lo, porque só assim as próximas gerações, certo? As gerações do futuro, vão ter esse contato com o passado e, é claro, conseguir conhecer o passado, conseguir compreender o passado, nos permite aí justamente evitar que certos erros, certos acontecimentos voltem a se repetir. Nós estamos vivenciando aí um momento crítico, né? Que é a questão justamente da pandemia do Covid-19 e que, se a gente soubesse, a gente estudasse com mais detalhes outros eventos, outras pandemias que já tivemos aí há 100, 200 anos atrás, esses eventos poderiam ter sido minimizados, certo? Então é importante que você conheça o passado, não só para casos como pandemia, como guerras, que geralmente tem aí seu registro histórico, tá certo? Mas para outros eventos mesmo, questões aí, por exemplo, de organização da sociedade, questão aí, por exemplo, da preservação dos direitos, tá certo? Tudo isso, esse conhecimento do passado, nos possibilita evitar que esses erros, ou pelo menos minimizar que esses erros se prolonguem para as próximas gerações, tá certo? Então, essa questão da preservação da história entra justamente nesse papel aí, nessa importância de que eu consiga manter todo aquele conhecimento do passado para as próximas gerações, que elas possam assim refletir com mais. Com relação ali à questão da percepção do passado, o que é essa percepção do passado? É basicamente, tá? Eu observando algum registro histórico, algum registro de eventos antigos, tá certo? Eu consigo ali perceber certas características. Eu não só olho uma imagem e veja, ali está falando coisa do passado, não, mas que eu consigo perceber que justamente certos elementos, tá certo? Remetem a uma época. Por exemplo, a roupa ali do personagem, né, do professor Michael, daquela animação, estava vestindo aí justamente uma roupa de antigamente, né? Um relógio ali, vocês perceberam, um relógio de bolso, né? Aqueles relógiozinhos que geralmente vem com uma cordinha, para justamente não perder, tá? Aquilo é um exemplo de um elemento que era utilizado muito no passado, era a moda do passado, tá certo? E que não é utilizado mais hoje em dia. Hoje em dia temos o quê? O relógio digital, né? O smartwatch, ou então o próprio celular aí para marcar o tempo, tá certo? Então, isso aí são elementos da vestimenta que antigamente eram moda, antigamente marcavam aquele período e hoje são mais uma lembrança desse passado, tá bom? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso mais, inclusive, na nossa primeira videochamada, ok? Linhas temporais. O que são as linhas temporais, basicamente? As linhas temporais, pessoal, são uma forma da gente organizar aí o estudo do passado, certo? A gente pode organizar o estudo passado basicamente entre o estudo cronológico, ou seja, os eventos que vão acontecendo em determinados períodos de tempo. Por exemplo, minutos, horas, dias. Mas tem aí no caso, por exemplo, dos dias, a questão de jornais, certo? Notícias que são aí televisionadas ou então que são escritas nos jornais escritos, tá bom? Ou nas revistas. São exemplos aí de eventos que aparecem de forma cronológica. Temos aí também eventos com maior tempo, como é o caso aí da própria vestimenta, certo? As mudanças dos estilos, a mudança aí justamente das normas de roupa, tá? Que são aí justamente entram nessas mudanças de média duração, ok? E é claro, por último aí, as mudanças mais longas, as mudanças mais lentas, que são aquelas que ocorrem dentro de séculos ou milênios, como é o caso, por exemplo, desde o surgimento ali da agricultura, né? Vai ter um marco que vai separar as pessoas nômades, as pessoas que viviam na pré-história, vagando de um local para o outro em busca de alimento, para justamente se fixar na terra e daí começar a construir tribos, cidades, impérios e até chegar hoje em dia com as nações, tá certo?
Então, essas mudanças, basicamente, como a gente já viu em aulas passadas, a gente pode dividir aí em 3 partes, tá certo? Em 3 mudanças, vamos dizer assim, de tempos diferentes. A mudança de curto tempo, que a gente geralmente vê quando está trabalhando com jornais, revistas, que geralmente vai retratar aí eventos ao longo de dias ou de semanas. As mudanças de médio tempo, como é o caso aí dessa mudança da moda, ok? A mudança da moda aí que ocorre de 5 anos, 10 anos, tá bom? E é claro aí os eventos que duram ou demoram para ocorrer essa mudança ao longo de séculos ou de milênios, tá? Importante ressaltar aí, que você deve anotar agora no caderninho, é que quando a gente está trabalhando com a história, certo? A gente tem que ter a noção do seguinte: a gente vai estar trabalhando tanto com a ideia de mudanças, tá? Quanto com a ideia também de permanências. Ou seja, no trabalhar ali com a parte da história, eu vou estar estudando eventos que mudaram o comportamento da sociedade, um evento que mudou ali a forma de se organizar do grupo humano, tá? Mas eu também vou ter eventos ali que mostram que certas características lá de trás, lá do passado, ainda permanecem, ainda continuam a existir, ok? Um exemplo aqui de um evento que surgiu lá atrás, na pré-história, né? E continua aí presente no nosso dia a dia. Vamos pensar? O surgimento das roupas, né? A gente estava falando sobre a questão da vestimenta, né? O surgimento das roupas surgiu lá na pré-história. Por qual motivo? Você sabe? Não? Ele surgiu aí justamente com o objetivo simples de proteção. A nossa pele, tá? A nossa pele, ela é muito sensível. Imagine aí você, homem ali da pré-história, ou mulher da pré-história, tá certo? Ter que caçar ou ter que colher plantas em meio à relva, em meio ao mato alto, tá? E esse mato, muitas vezes, tinha espinhos, tinha ali chance de você se cortar. Se você não se protegesse, tá certo? Isso poderia acarretar em ferimentos tanto leves, tá? Quanto ferimentos mais graves que poderiam muito bem infeccionar. E no passado, pessoal, não tinha remédio, não existia essa história de, me cortei aqui, vou passar um mertiolato, vou passar ali, sei lá, um iodo, como o pessoal mais antigo usa, né? Eu vou ter que me virar. Se adoecer, se aquilo ali infeccionar, morreu. Tanto é que, antigamente, a idade máxima que as pessoas chegavam era ali por volta dos 30, 20 e poucos anos, tá certo? Não se tinha aí pessoas mais velhas naquela época, lá na pré-história. Com o tempo, com o avanço da tecnologia, essa quantidade de tempo de vida, a expectativa de vida vai aumentando, tá certo? Até hoje em dia, que nós temos aí por volta de 70 anos como expectativa de vida, ok? Mas vamos lá. Então aí, ó, a gente falou sobre essa questão, né, das roupas lá do passado, surgiram uma forma de proteção, né? Com as roupas que geralmente eram feitas aí de couro dos animais que eram caçados, tá? Eu consigo proteger certas áreas mais sensíveis da minha pele, ok? Certas áreas ali que, se eu sofresse algum machucado, tá? Eu não teria um risco tão grande de morrer. Basicamente isso. A ideia da roupa surgiu aí inicialmente como uma proteção para evitar machucados e, é claro, evitar aí também a morte. Não era 100%, tá? Mas pelo menos aliviava aí um pouquinho essa questão. Com o tempo aí depois a roupa foi se tornando uma característica que diferenciava certos grupos, tá certo? Tinha lá a nobreza e tinha lá a plebe, que eram aquelas pessoas que tinham uma vestimenta, tinham toda uma vida menos luxuosa, tá? Menos proveitosa, vamos dizer assim, mas que tinha ali todo um esquema para essa questão do trabalho, da lida cotidiana. Tá? Isso aí só vem surgir depois, essa diferenciação entre grupos, mais para frente, quando a sociedade humana ela começa a se fixar na Terra e, é claro, aí criar as primeiras cidades, tá bom? E aí vai surgir essas diferenças. Essa pessoa aqui é nobre, essa daqui ela é aquela pessoa que deve trabalhar no campo, então temos aí esse grande salto de tempo que a gente vai ver mais à frente, tá bom? E hoje em dia que as roupas, embora tenham aí uma certa diferença, quem é de classe alta, quem é de classe baixa, tá certo? Mas elas se tornaram mais populares, vamos dizer assim, entre as pessoas. Não tem tanta diferenciação como era no passado. Ainda existe essa diferenciação, ainda existe as chamadas roupas de marca,
em comparação às roupas de sulanca, às roupas de feira, tá? Mas isso não é tão agravante quanto era no passado, ok? Era aí uma espécie de estigma, uma espécie de marca de quem era elite para quem não era, ok? Tranquilo? Entendeu até aí? Então, temos aí uma certa permanência de um elemento que surgiu lá atrás, mas que ainda continua aqui, mas ao mesmo tempo também temos algumas mudanças que vão ocorrendo ao longo aí desse tempo, certo? As mudanças aí que, no caso da moda, geralmente ocorrem de anos em anos, digamos de 5 a cada 10 ou a cada 10 anos vai ocorrendo essa mudança. Tranquilo? Com relação às fontes históricas, né, a gente trabalhou as fontes históricas lá semana passada, estudando a diferença entre fontes materiais, que são aquelas que eu consigo pegar. É importante eu destacar aqui, eu acrescentar uma informaçãozinha, porque tem gente que a gente está confundindo essa ideia de fontes materiais e de fontes imateriais, tá? Eu falei aqui de forma simples, bem resumida, que as fontes materiais são aquelas que eu consigo pegar, mas não necessariamente só o que eu consigo pegar é uma fonte material, tá bom? Uma fonte material, pessoal, é aquele que eu tenho um suporte a algum tipo de objeto em que ela possa ser registrada. Por exemplo, aqui, ó, a escrita, tá bom? A escrita, pessoal, eu não consigo pegar lá as letras, mas eu tenho o caderno, tá? Ou eu tenho ali, por exemplo, antigamente, as tábuas, né? Tábuas de pedra, tábuas de madeira, onde fica registrada essa escrita, ok? Então, o suporte vai ser o papel, a pedra, e a escrita ali vai ser essa fonte material, que tem um suporte, tranquilo? Então, aí nós temos as fontes materiais. Quais são as fontes materiais que eu posso ter? Fontes escritas, como já falei, fontes visuais, imagens, pinturas, tá certo? Objetos também podem entrar aí nesse grupo, tá? E eu tenho as fontes imateriais, que basicamente seriam aquelas de tradição, tá certo? As chamadas tradições, que elas não têm um suporte para ser alocado. Por exemplo, a fala, qual seria o suporte dela? O suporte dela não é um suporte físico, é a questão da oralidade. Eu vou passando uma informação, né, de uma geração para outra, e isso vai justamente se perpetuando, ok? Ou então, por exemplo, ainda a questão ali das danças. As danças, pessoal, elas são um exemplo justamente dessa tradição, dessas fontes imateriais, certo? Que são passadas de um grupo para o outro e que não possui aí um suporte físico. Eu não consigo aí, eu vou colocar agora os passos da dança no desenho, para que a pessoa ali, ela quando olhar, ela aprenda a dançar. Não, é passado justamente de uma geração a outra, para que elas vão aí conhecendo, tá certo? Vão aprendendo o estilo ali, a forma daquela dança tradicional. As cantigas de roda também vão entrar aí, as historiazinhas, as lendas, tá certo? Tudo isso é de tradição, são elementos tradicionais e são aí passados justamente sem a necessidade de um suporte. Então, não confunda, não esqueça, se necessário, anote para que você não esqueça aí essa questão. Fontes materiais, eu preciso de um suporte, tá? Um suporte físico que vá garantir essa preservação. E eu tenho ali as fontes imateriais que não necessitam de um suporte. São, no caso aí, as tradições orais, tradições de dança, as tradições até mesmo de vestimenta, tá? Não existe aí um código escrito, você deve vestir laranja com azul. Não. Geralmente aí a gente aprende a se vestir, a questão do comportamento através de uma geração passando para outra, muitas vezes, principalmente através da fala, certo? Então, isso aí são elementos que nos possibilitam esse conhecimento passado. Um exemplo, tipo, quem é aqui no Nordeste, né, é a vestimenta aí na época de São João. A vestimenta aí da época de São João, ela mostra justamente essa tradição lá de trás, lá do passado, né? Aquelas roupas quadriculadas, o chapéu, que é um chapéu de palha, a marcação aqui do rosto, tanto para os meninos quanto para as meninas. No caso, os meninos a barba e as meninas aquelas pintinhas, né? Para que faça aí essa referência ao passado. Tranquilo? Então aí seria basicamente essa questão com relação aí às fontes históricas, certo? E da preservação, professor, da preservação das fontes históricas. Por que a gente deve preservar as fontes históricas? Como eu falei lá no início,
ideia de eu preservar algo, tá? Não é preservar, preservar, tem a ideia de eu manter. Porque se eu não preservar, se eu não cuidar do passado, se eu não cuidar desses elementos que estão aí presentes hoje, tá? As próximas gerações, eventualmente, não vão ter mais esse contato com o passado e, com isso, é claro, elas não vão ter a possibilidade tanto de estudar esse passado, de conhecer esse passado, quanto, é claro, de evitar que certos erros e certos comportamentos negativos, vamos dizer assim, eles continuem a existir. Tranquilo? Então vamos só aqui recapitular algumas coisinhas que eu preciso falar com vocês sobre história e a gente segue para português, tá certo? Deixa eu ver aqui. Pronto, falei aí sobre a questão das linhas temporais, né? A questão da cronologia, das mudanças que ocorrem em décadas, né? Que são as mudanças de média duração, a questão aí das mudanças de longa duração, que seria séculos ou milênios. Falei aqui justamente sobre a questão aí das fontes, né? Fonte escrita, fonte visual e as fontes orais, que pertencem às fontes imateriais. Inclusive, a gente vai ter um desafio aí para vocês, envolvendo essa questãozinha, tá certo? E justamente aí a questão da preservação dessas fontes, que a gente vai ver um vídeo, tá? Fala um pouquinho mais sobre essa ideia. E, é claro, aproveitando aí a deixa sobre a ideia de preservação de fontes históricas, é importante destacar também, pessoal, quem é que cuida desse passado, quem é que cuida dessas fontes históricas. Quem seria aí, no caso? Você sabe? Não? Se for no caso aí das bibliotecas, certo? Dos livros que nós gostamos tanto, que a gente lê tanto, né? Seriam aí justamente as bibliotecárias. Inclusive, semana passada, para quem não sabe, certo? Foi aí a data, tá? Que marcou justamente o dia da bibliotecária, ok? Se não me engano, aí parece que foi sábado. Isso, sábado parece que foi aí o dia da bibliotecária. Então, foi um dia justamente para se comemorar essas pessoas que têm um papel tão importante de preservar a nossa literatura. Mas não é só as bibliotecárias que preservam o passado. Também vamos ter aí os historiadores, certo? Quem trabalha aí, por exemplo, nos museus, certo? Que vão ali estar guardando essas fontes históricas, tanto escritas, quanto imagens, quanto objetos físicos, tá? E tem esse papel tão importante da continuidade para as próximas gerações. Beleza? Ok? Tranquilo? Dúvidas? Perguntem lá no grupo ou então coloque aqui pelo YouTube para que eu possa saber, tá bom? Se você está vendo até aqui, não esqueça, clica aí no gostei para eu saber que você está acompanhando a nossa aula. Escreva aí um comentário para que eu possa melhorar os próximos vídeos e, é claro, também tirar dúvidas se necessário. A sua participação aqui nos comentários é de extrema importância, certo? Para que as nossas aulas se tornem mais atrativas, mais interessantes para todo mundo.